Olá, olá, estamos de volta com mais um vídeo. Vamos a um texto chinês agora. Tradução, é claro. Temos aqui o texto em chinês e temos a tradução em português, extraída deste livro. Poemas chineses, poemas clássicos chineses. Vamos ver o que diz esse pequeno texto clássico da literatura chinesa. Balada dos carros de guerra. Os carros de guerra murmuram e matraqueiam. Os cavalos relincham. Os soldados partem em expedições, arcos e flechas presos ao corpo. Pais, mães, mulheres e crianças correndo para lhes dizer adeus. Impossível, no meio da poeira, avistar a ponte de Xianyan. E já lhes puxam a roupa, gemem e lhes barram o caminho. Os prantos se alçando até as nuvens. Provavelmente esse pranto são dos rapazes que eram recrutados ainda em sua adolescência para uma guerra cruel como eram as guerras de outrora. Na beira da estrada, alguém pergunta o que está acontecendo. Os soldados respondem apenas que os alistamentos são frequentes e que alguns, aos 15 anos, partem para defender o norte do Rio Amarelo. Aos 40, ainda estão cuidando das terras do exército no oeste. No dia da partida, os chefes das aldeias põem uma bandana em suas cabeças e se voltam de cabeças brancas, partem de novo para defender a fronteira, onde o sangue escorre como um mar. O imperador Wu dos Han quis alargar as fronteiras. Ambição sem limites. Você nunca ouviu falar que em 200 distritos, a leste das montanhas chinesas, em 1000 aldeias e milhares de povoados, brota do chão apenas o mato e a erva? Mesmo se é robusta a mulher que lavra, espalham-se ervas daninhas nos templos arruinados. Isso porque os homens eram levados para a guerra, não tinha ninguém para lavrar a terra, né, para cuidar da terra. Ficavam as mulheres, crianças e os muitos idosos, aqueles de muita idade, que não eram alistados. Os soldados de Qin são corajosos e resistentes, mas na batalha são considerados como cães ou galinhas. Apesar de tantas perguntas, para que me queixar? Neste inverno, por exemplo, não foram desmobilizadas as tropas de Guangxi, e mesmo assim os chefes dos distritos já se apressam em cobrar impostos. Impostos? Mas de onde tirá-lo? O nascimento de um filho é pura infelicidade. Melhor uma filha, que o filho ia para a guerra. Os filhos eram recrutados, tornavam-se soldados. E estamos falando de uma época onde as guerras eram constantes. Uma filha pode se casar com o vizinho ao lado. Um filho acaba morto e sem funeral no meio do mato. Por acaso o Senhor viu as margens do lago Qinghai, onde desde os tempos imemoriais existem ossos brancos que ninguém recolhe? Nossas almas exasperam-se, velhas almas caem em pranto, e debaixo desse céu encoberto a chuva molha queixas e gemidos.
e debaixo desse céu encoberto a chuva molha. Veja bem, que linguagem. Queixas e gemidos. Não somente a pessoa, mas aquilo que sai da pessoa, as queixas e os gemidos. Aqueles vivos, dos vivos que perderam seus filhos, dos soldados que ficaram mutilados e das almas dos falecidos, pois a vida continua e o povo chinês sempre creu na vida após a morte. Grande texto e que nos faz pensar e refletir muito sobre os dias que estamos vivendo. Um desabafo, quem sabe, talvez, mas o fato é que a China é o que é hoje, porque houve tantas guerras e batalhas, porque passou por tantas lutas e tantos sofrimentos. Mas o desabafo, a palavra, o poema, esse poema histórico, ele é válido porque nos fala das mazelas da guerra, ou das guerras, das batalhas, dos filhos que nos são tirados, certo? Das mães que ficam para trás, das mulheres que ficam para trás, cuidando dos lares, das crianças, dos velhos, dos idosos, que não têm mais capacidade de trabalhar para se sustentar. Então, é isso aí, poemas clássicos chineses. Tradução, Sérgio Caparelli e Sun Yu-Chi. Aqui encontra-se os poemas de Li Bai, Du Fu e Wang Wei. Okay? Edição bilíngue, LPM, Pocket. Valeu, tchau, tchau, bye bye, Deus abençoe, reflita.